Mais uma vez estamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, na última parte do tema A Igreja Verdadeira. E você já estudou os temas anteriores? Acompanhe agora, estamos ao vivo apresentando então as características da Igreja de Deus nos últimos dias, apresentada no livro do Apocalipse. É bem rápido, menos de um minuto a gente está de volta aqui no programa Escola Bíblica. Até já! Começamos mais um programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira, estamos ao vivo e você que escolheu assistir a gente nessa noite, seja bem-vindo mais uma vez, tá? Entre tantas opções, você que está chegando em casa aí, escolheu estudar mais uma vez a Palavra de Deus e tenha certeza de uma coisa, quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus com certeza nos abençoa de uma maneira muito especial. Tenha essa certeza no seu coração. Eu começo com uma pergunta para você, qual é a sua denominação? Qual é a sua religião? Você é um batista? Você é um kardecista? Você é católico? Você é da Igreja Universal? Da Renascer em Cristo? Sara Nossa Terra? Adventista? Você é uma pessoa que tem um pensamento aberto, um livre pensador, não tem denominação nenhuma, acredita que não há necessidade? Você é uma pessoa que vai em várias igrejas, é uma pessoa de mente aberta, como muitos dizem. O importante realmente é nós buscarmos a Deus acima de tudo. Mas nós temos estudado essa semana que Deus tem um povo. Deus, nos últimos dias da história desse mundo, antes da volta de Jesus, que nós já estudamos aqui na nossa temporada, Deus terá um povo como sempre teve um povo fiel às Escrituras, à Bíblia Sagrada. E é importante que a gente conheça a realidade desse povo para saber se nós fazemos parte ou se nós podemos ajustar algumas coisas na nossa vida para estarmos ao lado de Deus. Essa é a certeza que Deus espera de nós, uma decisão. E a gente está estudando então essa semana o estudo bíblico aqui do Apocalipse Revelações de Esperança, que é esse guia de estudos que você está acompanhando aqui, através do nosso contato telefônico ou do nosso WhatsApp, você pode pedir ele gratuitamente, tá bom? Está vendo ali o tema, a Igreja Verdadeira, e o nosso contato é através do WhatsApp 12981001615. Estou mostrando para você aqui, então preste atenção num detalhe. Você pode enviar para a gente um WhatsApp agora, tá? O número pode ser salvo aí no seu celular. Eu sei que tem muita gente, estou falando com alguém que está com o celular do lado, próximo aí. Ou de repente está lá, você está na cozinha, está lá na sala, pega o número do celular, anota aí, manda a seguinte mensagem para a gente. Eu quero receber esse estudo bíblico, quero receber o guia de estudos Revelações de Esperança do livro do Apocalipse. Não tenha medo, não tenha receio também desse tema. E mais do que tudo, lembrando que é gratuito, é um presente da Novo Tempo para você. Convide seus amigos também, tá? Diga o seguinte, olha, a cada dia a Novo Tempo tem estudado um tema diferente, abordado o livro do Apocalipse. Se você tem medo, não assuste, não se espante, não acredite que é obscuro o livro do Apocalipse, mas é uma revelação de Deus para cada um de nós. Entre em contato também pelo telefone, é o 12 21 27 31 21. Só que esse telefone você pode ligar em horário comercial para a gente, tá? Se você estiver assistindo a reprise que não é à noite, você pode entrar em contato com a gente também e nós vamos fazer questão de enviar na sua casa esse estudo que é a base do nosso estudo a cada dia aqui. Segunda a quinta, ao vivo, 8h30 da noite. Eu estou aguardando você. Até agora, graças a Deus, estivemos juntos todas as semanas aqui, todos os dias. Começamos no mês de julho a temporada do livro do Apocalipse. E olha, deixa eu dizer uma coisa bem rápida para você, antes da gente orar, antes de eu dar alguns recados a mais e a gente começar o estudo de hoje. Não saia daí, porque hoje o tema é muito especial. A gente vai fazer o fechamento sobre as características da Igreja de Deus, do povo de Deus, mas tem um ponto muito importante também. Antes, eu quero mandar alguns abraços aqui para algumas pessoas que fizeram contato com a gente e hoje para quem está seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram. A Cidinha Fátima acabou de escrever dizendo assim, Pastor Fábio, estou muito feliz.
Hoje vou ver o programa, tive uma folga do curso que estou fazendo à noite, abraços fraternos, obrigado. Fátima Cidinha, é o Facebook dela aqui, né? O Instagram, melhor. Também a Jussiene escreveu pra gente, o Leandro Caetano, a Sônia, a Evaniele, o Eric, a Edna. E eu recebi hoje um contato muito especial aqui na Novo Tempo. É um contato de uma telespectadora que ela encontrou o programa Escola Bíblica de uma maneira extraordinária. Quem sabe em algum momento a gente tem a oportunidade de contar a experiência dela. Mas ela entrou em contato hoje e ela, com muito carinho, eu tive o privilégio de falar com ela, é a Jane Bart. Jane, está assistindo a gente agora, né? Você, quem sabe seu esposo também, são cariocas do Rio de Janeiro e as atendentes passaram o telefone para mim hoje e eu pude falar com ela pessoalmente. É sempre um privilégio para mim poder conversar com você que acompanha aqui o programa Escola Bíblica, né? Tantas experiências de pessoas que têm estudado a Bíblia e têm sentido realmente a diferença. 2 últimos recados, a gente vai orar e vamos ao tema. Primeiro recado, não se esqueça das redes sociais, tá? Siga o Instagram, que é o @Escola Bíblica Novo Tempo. Siga também o Facebook Escola Bíblica NT e também acompanhe todos os programas anteriores no youtube.com/Escola Bíblica NT. A gente vai orar, abrir o nosso coração e Deus, com certeza, de alguma maneira vai falar comigo e com você também. Bondoso Deus, obrigado por essas pessoas queridas que escolheram mais uma vez nessa noite ouvir acerca da Tua Palavra. Nós abrimos o nosso coração nesse momento para que o Senhor fale a cada um de nós. Por Jesus oramos. Amém. Um abraço para todos os amigos de todas as igrejas, todas as denominações que têm acompanhado a gente. Vamos falar sobre a igreja verdadeira hoje. E eu começo com uma questão. Você sabe que o Brasil é um país com muitas tradições religiosas, culturais, gastronômicas. Eu estava até dando uma olhada hoje à tarde aí, algumas gastronomias muito conhecidas, né? Principalmente no Nordeste. Você conhece a tapioca? É muito conhecida no Nordeste, né? Você conhece o pão de queijo mineiro? São as tradições gastronômicas do Brasil. Um outro exemplo também. Existem 2 tradições muito fortes no Brasil, né? O futebol é uma tradição esportiva. Você sabe também que o carnaval é uma tradição que é popular não somente no Brasil, mas exportado para o mundo também. Passamos há pouco aí na festa junina. São as tradições brasileiras. Agora eu começo com essa pergunta e esse questionamento. Por quê? Sendo que a gente está falando de igreja. Até que ponto a tradição ela deve influenciar na decisão de você escolher uma igreja ou não? Até que ponto a tradição ela tem um valor no mesmo nível da Bíblia, dos mandamentos de Deus? Eu quero apresentar um texto bíblico para você e, na sequência, a partir desse texto, a gente vai apresentar mais 2 bem curtos textos e nós vamos continuar o estudo acerca da igreja de Deus, a igreja verdadeira. Preste atenção, Mateus, capítulo 15, versos 1 a 3. Diz assim, olha o encontro que Jesus teve com os fariseus e os escribas. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Esse era um mandamento de Moisés. Moisés havia muito tempo antes dito o seguinte, que um dos mandamentos, uma das normas de conduta do povo de Israel, do povo judeu, era lavar as mãos. É claro que não era simplesmente uma questão de higiene, mas era uma questão cultural também, uma tradição. E os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: vocês não seguem as tradições? Os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer pão? E Jesus dá uma resposta. Olha o que Jesus responde. Continua o texto assim. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus diz assim, em outras palavras, mais importante do que você que está preocupado com a tradição humana ou com as normas de condutas humanas, e vocês, escribas e fariseus, que vivem as tradições ao invés de seguir os mandamentos de Deus. Jesus disse o seguinte: mais importante do que as tradições são os mandamentos de Deus.
Nós vamos ao livro de Marcos, capítulo 7, verso 8, e o texto é esse aqui. Por que deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens? Não é uma pergunta, na verdade, uma afirmação. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens. Jesus, mais uma vez, dizendo, muitas pessoas abandonam a lei de Deus, os mandamentos, e seguem as tradições. E o último texto referente a essa linha de pensamento é Marcos 7, verso 9, diz assim, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Essa imagem que você vê do fundo agora aqui, é a imagem da Bíblia, uma imagem bíblica. E a gente começa o estudo de hoje dizendo o seguinte, mais importante do que simplesmente você seguir as tradições, é importante que você siga a palavra de Deus, a Bíblia. E nós, durante essa semana, estamos estudando um povo que antes da volta de Jesus, ele se firmará somente na Bíblia. A Bíblia será a norma de conduta, de fé e convicção também. E mais uma vez a gente vai ver algumas características desse povo de Deus, dessa igreja, desse povo remanescente que sobrará antes da volta de Jesus, que permanecerá fiel. Ontem nós falamos sobre 4 características do povo de Deus, da igreja de Deus, nos dias de hoje até a volta de Jesus. As 4 características são essas daqui, ó. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esse povo de Deus pregará o evangelho eterno. Segundo ponto, pregará sobre o juízo de Deus na terra. Depois você vê na parte de baixo ali, ele prega ou vai pregar em todo o mundo, a todas as nações e por fim vai exaltar o nome do Deus Criador. Então, para nós entendermos qual é o povo de Deus hoje, eles têm que ter essas 4 características. Mas ficaram faltando 2 características do livro do Apocalipse ainda, e nós ficamos de estudar hoje. E eu quero apresentar para você mais uma característica do povo de Deus antes da volta de Jesus. E se encontra em Apocalipse 14, verso 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, com o seu guia de estudos, acompanhe. Olha o que diz o texto. E outro anjo seguiu dizendo, caiu grande Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações, a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Em outras linguagens, prostituição. Esse texto ele está num contexto bíblico ali, numa perícope que a gente chama, em que é o povo de Deus pregando uma mensagem dos últimos dias. E mais uma mensagem que será pregada é uma mensagem contra a Babilônia. Nós já estudamos um pouco sobre Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é uma igreja falsa que tem as suas raízes em outras tantas igrejas falsas nos últimos dias. E o povo de Deus pregará contra as falsas igrejas, as igrejas que não vivem os preceitos divinos bíblicos. Eu quero mencionar, antes do intervalo, já chegou o nosso momento, mas eu quero mencionar para você mais uma última característica e depois nós temos 2 perguntas muito importantes para respondermos aqui. A última característica se encontra nesse texto, Apocalipse 14, verso 12, diz assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A 6ª característica do povo de Deus, antes de Jesus voltar, é que eles guardam os... O que está escrito? Você leu comigo? Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse a fé em Jesus a gente vai estudar semana que vem, é um assunto para a semana toda. Mas não se esqueça que a 6ª característica do povo de Deus é guardar os mandamentos. Nós vamos para o intervalo e eu faço uma pergunta para você pensar e eu volto respondendo ela. Será que o fato de guardar os mandamentos de Deus significa que eu vou ser salvo? É isso? Para ser salvo eu tenho que guardar os mandamentos? É isso que está querendo dizer? Após o intervalo a gente volta, é rapidinho, até já. Mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica, estamos estudando sobre a igreja verdadeira e fechando o tema dessa semana nessa quinta-feira. Falamos sobre as 6 características da igreja, do povo de Deus nos últimos dias.
E eu quero mencionar para você aqui na Bíblia quais são, bem rapidamente. Primeiro, o povo de Deus, nos últimos dias da história do mundo, vai pregar um evangelho puro, um evangelho eterno. Ele vai pregar para toda a terra. Ele vai pregar também, diz assim o verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse, sobre o juízo. Vai pregar sobre a adoração ao Deus verdadeiro. Ele vai pregar sobre a queda de Babilônia, para o povo sair de Babilônia, das falsas doutrinas. E por fim, o último texto que nós lemos, Apocalipse 14, verso 12, diz assim que esse povo vai pregar e viver os mandamentos de Deus. Então quer dizer que essas coisas garantem a salvação? Quer dizer que essas características, elas garantem de fato que eu e você seremos salvos se guardarmos essas coisas, se vivermos isso? A pergunta número 7 vai responder isso para a gente. Será que o fato de simplesmente guardar os mandamentos de Deus garante a salvação? Vamos acompanhar aqui a pergunta 7 do capítulo 14 do nosso guia de estudos. Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus? Qual é o motivo da vitória deles? É simplesmente pelo fato deles fazerem isso que a pergunta faz, guardarem os mandamentos? Olha o que diz esse verso muito bonito do livro de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 12, verso 11. E eles venceram porque guardaram os mandamentos? É isso? Eles venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que garante a salvação do povo de Deus nos últimos dias é o sangue de Cristo Jesus. Sempre foi e sempre será. E esse texto é interessante, né? Que ele fala de duas coisas. Que o povo de Deus nos últimos dias entenderá que somente o sangue de Jesus salva, nada salva. Mas mesmo assim, no finalzinho do verso a gente lê, mas eles viverão as palavras do testemunho, viverão a palavra de Deus, viverão os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus, mas saberão que somente Jesus salva. Essa projeção, essa imagem é muito bonita que eu quero apresentar para você. Você conhece, já viu em algum momento, ou já faz você lembrar de um relato bíblico? O sangue no umbral de uma porta. O povo de Israel estava sendo cativo no Egito. 10 pragas. Lembra das 10 pragas do Egito? A última praga era a morte dos primogênitos. E Deus disse o seguinte, olha, você judeu que quer sair do Egito, para que o anjo do Senhor não mate o seu filho, porque Deus vai colocar a mão sobre todos os filhos dos egípcios, para que na sua família nenhum animal, nenhum filho primogênito morra. Pinte os umbrais das portas, pinte a fachada do umbral da sua porta da casa, para que o anjo veja e diga assim, esse está de acordo com o sangue do Cordeiro. E as pessoas foram salvas, não porque eram judias, não porque guardavam a lei, mas porque estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Antes da volta de Jesus, Deus vai ter um povo que vai guardar os mandamentos, mas que entenderá que a salvação só vem por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você quer fazer parte desse povo? Eu quero fazer parte desse povo. A gente encerra essa semana com um desafio para mim e para você também, para a gente pensar tantas igrejas, tantas normas de condutas, tantas tradições, tanta gente que pega a Bíblia e interpreta cada um de um jeito. E a gente está entendendo aqui no nosso guia de estudos que Deus tem uma igreja. E existe um conflito, nós estudamos. O dragão está tentando destruir a igreja. Aqueles que sobraram, aqueles que estão tentando mostrar a verdade da palavra de Deus, que batalha. E olha o convite que Deus faz para cada um de nós. É a pergunta número 8 do guia de estudos. A pergunta é essa. Qual é a verdade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? Você está com um guia de estudos aí? Pode acompanhar. Qual é a verdade para aqueles que ainda não têm no coração essa mensagem? E esse texto é muito bonito. João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco.
é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe o que Deus está dizendo? Através desse texto, que Deus tem um povo, que Deus tem um remanescente. Mas Deus tem pessoas que estão em lugares ainda que pregam uma mensagem equivocada. Igrejas, denominações, crenças que não vivem a verdade bíblica. Mas esse texto, ele responde para nós uma pergunta bem interessante. Ele diz assim que Deus ainda tem pessoas que estão distantes da palavra dele, mas que são dele. Que são ovelhas dele. Ovelhas desse pastor que é Jesus. E Jesus está dizendo assim, eu estou convidando essas pessoas para fazerem parte do meu remanescente, do meu povo. Olha que bonito isso. Olha a graça de Cristo Jesus. Olha o convite de Jesus por nós. É uma oportunidade para mim e para você. Existe mais um texto que ele reforça o ensino desse texto que nós lemos agora de João. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não praticardes nas pragas que a atingirão. Antes da volta de Jesus, nós vamos estudar sobre isso ainda. Haverão algumas pragas que Deus vai permitir que sejam sinais para chacoalhar as pessoas. E Deus está dizendo o seguinte, eu tenho minhas ovelhinhas em várias crenças. E o texto diz, sai dela, meu povo. Saia do engano, saia da Babilônia, saia dos falsos ensinos, para que você não seja participante das consequências que virão. Deus me permita não ser, mas hoje eu digo uma coisa muito forte para você. Quando Jesus voltar, muitos líderes religiosos vão pagar um preço tremendo por terem ensinado inverdades para o povo de Deus, para os seus fiéis, para as suas ovelhas. Muitos líderes, e é o que eu posso dizer o quê? Padres, é isso mesmo. Muitos pastores, muitos bispos, muitos médiuns, muitos mestres pagarão a conta por terem ensinado inverdades, por terem usado a Bíblia como Satanás usou a própria Bíblia para enganar Jesus na tentação do deserto. Porque é muito fácil a gente pegar a Bíblia e usar de acordo com o nosso interesse. Mas o que Deus diz é o seguinte, o povo dele nos últimos dias, ele viverá de acordo com a palavra, não de acordo com tradições humanas, não de acordo com interesses particulares, mas viverá de acordo com a palavra de Deus. Eu encerro o programa de hoje, convidando você para a semana que vem, você estudar comigo mais um tema. E o tema é profetas. Deus ainda usa profetas nos dias de hoje? Deus ainda pode usar alguém para profetizar, para dizer algo sobre a vida de alguém? Você se considera um profeta? Você já ouviu alguém em alguma igreja falar assim, olha, eu profetizo em teu nome? Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Mas hoje o desafio que eu lanço para você, o convite, é esse que você vê na tela. Seja parte do povo de Deus. Deus faz esse convite para você, fazer parte do povo dele. Você vê na tela ali o nosso guia de estudos. Entre em contato com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Que Deus te abençoe, que você coloque no seu coração uma decisão hoje, fazer parte do povo de Deus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, grandioso Deus, por mais esse tema, por mais esse estudo dessa semana tão desafiador, que mexe conosco, que mexe muitas vezes com as nossas tradições, os nossos valores, os nossos costumes, que muitas vezes é difícil de nos desvencilharmos, mas nos ajude a vivermos de acordo não com líderes ou com o que queremos, mas de acordo com a Tua palavra. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração,
e o nosso futuro também. Em nome de Jesus oramos. Amém. A gente se encontra pela graça de Deus segunda-feira, estudando sobre os profetas na Bíblia. Entre em contato com a gente. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.